Muito boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos continuar nosso estudo, nossos pastorais no Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos à pergunta de número 54, tá? Como os irmãos devem lembrar, a pergunta que nós vimos anteriormente, a de número 53, ela falava sobre o Espírito Santo. E na última sessão do Credo Apostólico, que tem sido aqui demonstrado, ou exposto no Catecismo de Heidelberg, nós vamos encontrar a seção que fala sobre o Espírito Santo e certamente sobre o seu ministério. Tá? Então a pergunta de número 54 já não trata mais especialmente sobre a terceira pessoa da Trindade, mas vai tratar sobre a Igreja. Tá? A última parte do Credo Apostólico vai falar que crê no Espírito Santo, na Igreja Católica ou Igreja Universal, na comunhão dos santos e etc. até o final. Tá? Então, especialmente hoje, a pergunta que nós vamos, que vai ser o conteúdo da nossa meditação, do nosso estudo, é a pergunta de número 54 do Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Tá? O termo que era utilizado no credo é Santa Igreja Católica, tá? Mas o católica vem do latim, o catholique, ele significa de fato universal, é a mesma palavra. Provavelmente por questão de compreensão, tenha sido utilizado o termo universal e não católica, tá? Mas qual é o sentido disto? Que igreja é essa? Ele está falando de uma denominação, a Igreja Católica Romana ou a Igreja Universal do Reino de Deus? Não, a ideia não é limitar-se aqui a uma denominação, mas existe uma igreja e esta igreja pertence a Cristo. É uma igreja universal que rompe os limites aí das etnias. Isso é evidente no ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando nós vemos aí a vinda do Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo havia prometido. Nós vemos que os seus discípulos receberiam então poder e seriam testemunhas, e eles iriam pregar o Evangelho por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Você vai perceber a própria ação do Espírito Santo confirmando esta grande comissão e mais, validando justamente a ideia de que o Evangelho ele não estava mais restrito a um só povo. Como assim? Nós vamos ter o Pentecostes em Jerusalém e lá você já encontra os discípulos falando em línguas, e nas línguas que são compreendidas por todas aquelas etnias que se encontravam naquele dia em Jerusalém. Eles ouviram na sua própria língua materna as grandezas de Deus, não é? Em seguida você vai encontrar o que é chamado de Pentecostes samaritano, quando Filipe ele desce de Jerusalém, prega em Samaria e após a conversão de muitos, os discípulos vêm, os apóstolos vêm e os samaritanos também recebem o Espírito Santo. E depois você vai encontrar o episódio em que o Espírito Santo ele desce também sobre os gentios na casa de Cornélio, também no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então você percebe essa característica da igreja. A igreja embrionária, o que nós chamamos de Israel, era um Estado-nação, não é? E você deveria ser judeu, ter uma descendência. Mas será que não há indícios na antiga aliança de que haveria uma abertura neste evangelho, nesta igreja? Certamente há indícios no Antigo Testamento. Nós percebemos isto. Nós temos, por exemplo, a promessa que é feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, e de fato já é uma promessa do evangelho. Por meio de Cristo, todos os povos são
benditos são abençoados, e não apenas Israel enquanto Estado-nação, os descendentes de Abraão, de sangue. Paulo vai confirmar isso no Novo Testamento, dizendo que os descendentes de Abraão são aqueles que são descendentes pela fé e não necessariamente que têm uma linhagem, né, uma árvore genealógica que os ligue a Abraão. Você vai encontrar o caso de Raabe, você vai encontrar o caso de Ruth, que não eram povo e porque creram tornaram-se povo, fizeram parte do povo de Deus. Inclusive a própria confissão de Ruth para sua sogra Noemi é: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não era do povo de Israel e agora tornou-se por causa da fé. E mais, ela vai estar inserida na linhagem que traz o rei Davi. Não é? Nós vamos encontrar isso já no Antigo Testamento. Nínive é um caso claríssimo de que o Senhor Deus tem a sua mão misericordiosa estendida para as outras nações desde a Antiga Aliança. E no Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer que a rainha do norte vai se levantar e testemunhar contra aquela cidade que rejeitava o evangelho. Os ninivitas vão se levantar e vão testemunhar contra, não é? Porque dentro do próprio povo de Deus havia maior incredulidade do que entre aqueles aos quais o Senhor revelou-se, não é? E agiu com graça com eles, tá? Então a igreja tem esse caráter universal, tá? Não é essa ideia de etnia, de judeu e tal. Isso já passou, isso é nítido, né? É perceptível na nova aliança com a própria validação do Espírito Santo, os gentios sendo recebidos, Paulo sendo chamado pelo Cristo glorificado para ser o apóstolo dos gentios, que vai pregar o evangelho aos gentios, e ele não era gentio, tá? É um judeu praticante, saduceu, e o Senhor o chamou para tornar-se aí pregador aos gentios. Então nós vemos que a igreja de fato ela é universal. Todo povo, raça, etnia, não é? O Senhor de todas as tribos, como dizia o cântico, né? Muitos virão te louvar, não é? Mas aí vamos à resposta. Eu estou só comentando por enquanto a pergunta no que diz respeito ao termo universal. A resposta da pergunta de 54 diz: creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Tá? Essa é a primeira parte da resposta. Então vamos por partes, né? Seguindo aí o método de Jack o Estripador. Vamos por partes. Creio que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, não é? Nós temos isso no Novo Testamento de forma muito clara. Ela é a sua noiva, ele é quem cuida, ele é o bom pastor, não é? Então a igreja está edificada sobre o firme fundamento do Evangelho, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Então Cristo é o cabeça da igreja, tá? Ele, desde o começo até o fim do mundo, perceba a eleição sendo demonstrada aqui na resposta. A igreja, ela não se tornou possível, ela é um plano de Deus, salvar todos aqueles que ele elegeu desde a fundação do mundo em Cristo Jesus para a sua própria glória, tá? Que também é uma linguagem claramente bíblica. O Senhor, ele decidiu salvar, né, e manifestar a sua graça por meio da salvação de um povo que é seu. Ele, desde o início, né, ele decretou, ele determinou isto, tanto o justo como o ímpio, né? Então nós sabemos que a igreja é um plano, é um projeto de Deus para manifestar a sua glória, tá? Então, continuando, reúne para si mesmo de entre todo o gênero humano, a ideia de universal, não é? De que não é uma questão étnica, uma igreja só de brancos, uma igreja só de negros. E é engraçado isso, né, gente? Porque, veja, como o pessoal está se digladiando por essa questão de etnia, né? De ser negro, de ser branco, de Black Lives Matter, não sei o que mais. E quem é cristão
pelo menos não deveria ter problema quanto a isso no que diz respeito à etnia, porque independente de você ser índio, africano, oriental, grego, venezuelano, cubano, o que quer que você seja, não é? Nós temos algo que nos une, se de fato formos membros desta igreja, que está muito além disto. E o céu, ele não vai ser identificado por etnia, não é? Essa não é uma característica. A igreja, ela é diversa de todo o gênero humano, não é? De todos os homens. Lembrando, logicamente, que se você crê que Deus criou o mundo, nós sabemos que, em última análise, todos nós somos filhos de Adão e Eva, não é? Então, cristão que é racista, não é? Isso é um equívoco, né? É equívoco. Não haverá um céu para brancos, um céu para negros, não. Nós fazemos parte de um mesmo povo. O sangue que nos une é o sangue de Cristo. Então, sim, de todas as etnias nós vamos encontrar amados irmãos, tá? Não tem como fugirmos disto. Então, de todo o gênero humano, o Senhor ajunta para si uma igreja eleita para a vida eterna, tá? A eleição sendo demonstrada mais uma vez. A igreja, ela foi chamada pelo Pai, né? Foi uma decisão do conselho sábio da sua vontade, e estes aos quais o Senhor escolheu para reuni-los e para estar junto deles, eles estarão com o Senhor por toda a eternidade. Tá? E é importante que nós tragamos aqui aos irmãos, que eu traga até aqui os irmãos, a questão do conceito de igreja que nós cremos, né? Existe a igreja visível e a igreja invisível, né? A igreja visível é aquela que professa a fé cristã. Todo mundo que professa ser cristão nós podemos chamar de igreja. Mas existe a igreja invisível, que é aqueles que de fato são salvos. O que significa? Significa que nem todo mundo que vai para a igreja, que se veste como crente, que fala como crente, ou mesmo pastor, que pregue, que vista de terno, que faça tudo o que a cartilha religiosa manda, isso não significa que todos eles sejam salvos. E mais, a igreja invisível, os seus limites são maiores no que diz respeito à localidade e no que diz respeito ao tempo. A igreja invisível é composta por todos os santos, né? Aqueles que morreram antes de nós, aqueles que viverão após a nossa morte. Então a igreja invisível é a união de todos aqueles aos quais o Senhor elegeu para si. Tá? A igreja visível é aquela que professa, que milita, né, que está viva. Então é importante que nós tenhamos em mente isso. Existe uma igreja para além dos limites denominacionais. Ambos todos, na verdade, filhos amados, né, de Deus. E é importante que você tenha isso em mente, porque muitas vezes nós acabamos nos identificando em guetos, não é? Ou nos afastando de irmãos amados do Senhor. Mesmo que nós tenhamos certas distinções entre usos e costumes, e práticas e doutrinas, é importante que nós saibamos identificar as seitas, aquelas que não têm Cristo como Senhor, que não têm a sua palavra como a verdade, e igrejas que apenas cometem alguns erros doutrinários, tá? Que isso não significa que não é importante que nós, de forma amorosa, tendo oportunidade, possamos instruí-los, tá? Mas significa que são irmãos nossos. Alguns ainda carecem de maturidade, como dentro do nosso próprio rebanho muitos ainda carecem, tá? Então, a igreja presbiteriana, ela não professa que apenas presbiterianos herdarão os céus. Nós não professamos isso. A igreja de Cristo, ele conhece. Tem presbiterianos que não irão, e tem membros de outras denominações que irão, certamente isso é uma verdade que nós não podemos fugir, tá bom? Então entenda isso, a igreja é de Cristo, ele conhece os seus, e estes ele reúne para si, e eles viverão a eternidade com o Senhor, tá? Mas Cristo protege e preserva a unidade da verdadeira fé pelo Espírito e pela sua palavra. Nós cremos que a igreja ela existiu, ela sempre existiu e ela vai continuar existindo. E a unidade desta igreja, ela é defendida pelo Espírito Santo e pela palavra, tá? A nossa unidade não é apenas uma unidade
étnica, não é uma unidade moral, porque temos os mesmos valores ou mesma descendência. Não, a nossa unidade ela precisa estar firmada nas Sagradas Escrituras. E é o Espírito Santo quem vai fazer a igreja perseverar, que tem sustentado a igreja. Como nós estamos vendo aos domingos, né, na nossa exposição de Daniel, este reino de Cristo, ele se expande, ele vai crescer. É o próprio Cristo que sustenta esse reino. E a unidade desta igreja, ela é defendida pelo próprio Cristo, pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Sempre houve uma igreja, né? E a verdade, perceba isso como é interessante. A verdade evangélica, ela está no mundo, né? E nós podemos encontrar aqui nesta circunstância, né, que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o credo apostólico dos primeiros séculos, que está sendo esboçado e explicado no Catecismo de Heidelberg, que é Reforma, período da Reforma, lá século XVI, XV, XVI, em 2020, não é? E nós temos uma mesma fé, nós professamos a mesma fé. Certamente houve o desenvolvimento teológico, doutrinário, e alguns nuances foram expandindo, sendo abrangidos, né, com o desenvolvimento do estudo literário, das línguas e tudo mais, a disseminação de material teológico e tal. Mas é a mesmíssima verdade que trazia a unidade na igreja nos primeiros séculos e que traz a unidade na igreja hoje, a doutrina. Não é? Nós vamos conseguir fazer um link, ligar desde os primórdios, né? Desde o Antigo Testamento de Israel até a igreja apostólica, os primeiros séculos, a igreja medieval. Nós vamos conseguir traçar um paralelo doutrinário mostrando que a verdade ela sempre existiu no seio da igreja, ela é preservada, o erro é combatido e a unidade da igreja existe. A igreja, ela sempre existiu. Aí você encontra denominações, por exemplo, que surgiram no século XVIII. É o caso dos adventistas, né? Surgiram no século XVIII e diz que fora da igreja deles não há salvação. Como? Você parte para a lógica, né? Porque, bom, se Cristo, primeiro século, a igreja sempre existiu, há um remanescente fiel, há uma igreja que persevera. Então, se não havia adventismo até o século XVIII, como foram salvos aqueles que viveram antes do adventismo? Aí você percebe, há uma incompatibilidade com a verdade das Escrituras Sagradas, não é? É um erro. Se bem que hoje já há alguns adventistas que negam, né, que não estão mais dizendo que só eles são salvos. Né? Então, é uma adaptação aí aos liberais, eles estão fugindo do que eles mesmos ensinavam, na verdade. Tá? Então perceba, sempre houve uma igreja, a unidade desta igreja ela existiu por meio da palavra, embora houvessem concílios, discussões, hereges surgiram, foram combatidos, a verdade permaneceu. O ensino, e é por isso que você acha interessante, por exemplo, pastores estão lendo Agostinho de Hipona, estão lendo Atanásio, estão lendo Irineu de Lyon, pais apostólicos que a Igreja Católica detém a maior parte dos seus escritos, né, mas a verdade evangélica está inserida lá, mesmo antes da separação entre a Igreja Primitiva e a Igreja Católica Romana. Então, aí nós conseguimos ligar justamente essas doutrinas, inclusive, com estes que eram membros da Igreja Católica no seu nascimento. Tá? Então, por mais que nós tenhamos surgido como denominação na Reforma, a nossa base doutrinária ela é remontada até a igreja dos primeiros séculos e mais. Nós vamos encontrar as bases doutrinárias também no Antigo Testamento, na igreja embrionária em Israel. Tá? Então, esta igreja ela é protegida pelo Senhor, pela verdadeira fé. A verdadeira fé é protegida pelo Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra. A nossa unidade enquanto igreja, ela existe por causa das Escrituras Sagradas. Há tantas pessoas tentando trazer unidade à igreja moderna, abrindo mão da verdade das Escrituras. Vamos abrir mão disso, daquilo outro, para que haja unidade. É um erro. A unidade ela precisa existir pela Escritura. Nós precisamos conhecer mais as Escrituras para que essa unidade seja fortalecida. E não abrir mão da verdade bíblica em prol da unidade. Esta não é uma unidade que deve ser buscada por nós. Tá? E por fim, a última parte da resposta da pergunta 54 é: e creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela.
né? A ideia que é posta aqui na última parte da resposta é que nós não apenas cremos na existência da igreja, como professamos, né, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, que nós fazemos parte desta igreja. Nós somos membros desta igreja. Então, o próprio sacramento ele é uma imagem que demonstra isso. Nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Nós estamos em comunhão com Ele, assentados à mesa com Ele. Nós fazemos parte desta igreja universal. E aí você pensa nos membros da sua igreja. Mas você tem orado pelas outras igrejas, os outros irmãos que Deus te deu, de outros países, de outros povos, você tem orado por eles, você faz parte deste corpo, você está unido a eles. Imagine só, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Você é membro da mesma igreja que tem, por exemplo, Moisés como membro, Abraão como membro, não é? Nós veremos estes irmãos amados, teremos comunhão eterna com o nosso Pai e com os nossos irmãos. A igreja estará reunida com o seu Senhor na eternidade. Então entenda isso, meus irmãos. A igreja universal, né, o significado desta expressão, a Igreja Universal de Cristo, no Credo Apostólico, fala sobre a igreja como uma instituição, não apenas uma instituição denominacional, mas uma instituição divina, que Deus a criou e a chamou e a amou e vai a preservar, e o Senhor Jesus Cristo receberá a sua noiva, né? Então, nós fazemos parte desta igreja e pessoas de todas as partes do mundo, e de todas as épocas se juntam a nós como membros deste mesmo corpo. Então, é isto que nós cremos quando falamos sobre igreja. Igreja não é um prédio, não é uma associação, não é um lugar filantrópico somente. Não é? Igreja é muito mais do que isso. É o povo que o Senhor Deus decidiu amar, chamar, cuidar, preservar, manifestar a sua graça nele, por meio dele, não é? E ter para sempre consigo este povo, por toda a eternidade. Isso é a igreja. Tá? Nós somos a igreja. Então, queridos, nós vamos ficando por aqui. Quinta-feira nós temos mais uma questão. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor vos guarde e dê uma semana, né, uma continuidade de semana debaixo aí dos seus cuidados. Um forte abraço a todos.